boa tarde, boa noite! Este é mais um episódio do Versão Digital. Eu sou a Jufra Caroli e estou aqui com a minha segunda cadeira, o Braulio. Fala, galera, tudo bem? E hoje nós temos uma convidada muito mais do que especial, gente. A dona Priscila Zilo. Imagina, gente, tô super feliz de estar aqui. Ju sabe que eu sou fãzona dela também. Aqui eu sempre pergunto para as pessoas um pouquinho de quem era a pessoa antes dela chegar nas redes sociais. Porque às vezes a gente vê alguém nas redes sociais e a gente não entende que houve todo um percurso antes da gente chegar lá, né? Então eu sei muita coisa, então eu já tenho vários spoilers. Mas a Pri, ela fez faculdade de Direito, ela era uma pessoa simples, né? Normal. Conta um pouquinho pra gente como é que você era. Eu ainda sou simples e normal, queria deixar isso daqui bem claro. Né? Não tem nada de glamorização, não. Bom, eu comecei no mundo do empreendedorismo, acho que é isso que você quer saber, muito obrigada. Né? Eu comecei no mundo do empreendedorismo em 2000 eu não sei se dizer em 2012, porque 2012 é a data de abertura da minha primeira empresa, que foi o Sapiência, né? Já vou contar rapidinho do que é o Sapiência. Mas eu acho que eu fui empreendedora um pouquinho antes, porque tudo começou, né? Prometo ser breve. Mas tudo começou, exato. Tudo começou quando eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Eu queria muito concurso público, eu queria ser promotora de justiça. Queria botar bandido na cadeia, era isso que eu falava quando era criança. Cheguei a trabalhar no Ministério Público há alguns anos, eu fui estagiária do MP. E lá dentro do estágio do Ministério Público, eu conheci um professor de cursinho preparatório para concurso público. E aí eu comecei a entender como é que funciona. O direito tem muito essa tradição de querer, né, de querer concurso público e das escolas preparatórias para concurso. Como tem cursinho vestibular, para vestibular e tal, tem para concurso público também. E quando eu comecei a frequentar esse universo dos cursinhos, eu falei, cara, que demais, eu quero ter um cursinho. Achei ótimo. A louca, né? Do nada, assim. Eu era super nova. E foi assim que, na verdade, o bichinho do empreendedorismo me picou. Porque eu, estagiando no Ministério Público, consegui perceber que a carreira, e quero dizer, né? Eu acho a carreira muito bonita. Não tô aqui criticando. Tem gente que demoniza um pouco, né? O funcionalismo público. Não é o meu caso. Eu tive excelentes experiências, consegui ter a oportunidade de conhecer profissionais sensacionais que representam muito bem, no caso, o Ministério Público, que foi onde eu trabalhei, mas eu percebi que não era bem o que eu queria. Primeiro fator, era uma carreira que tinha tudo, muita coisa, todo dia a mesma coisa. Então, assim, você tinha que ir pro lugar, você tinha que abrir os processos, se manifestar, tinham as audiências. E, cara, era meio que mais ou menos todo dia a mesma coisa. E isso já não é muito... Eu sou muito dinâmica. Se você me pergunta como é que é a minha rotina, aliás, é muito curioso, porque o Pedro, ele é a pessoa da rotina. E a Priscila é a pessoa quase que anti-rotina, né? Muito, muito curioso. Isso, eu não gosto muito de rotina. E aí, também tinha a questão financeira, não vou negar. Eu sempre quis enriquecer. Eu tinha vontade. Grana, né? Eu tinha sim. Eu sempre quis ganhar bastante dinheiro. Eu nunca gostei, assim, de uma vida de escassez. O meu pai, ele sempre foi... A nossa família, né? Teve condição, não tenho nenhuma história de dificuldade para apresentar, mas sempre foi uma vida com luta, sabe? Enfim, estudei nas melhores escolas e tal, mas eu lembro do dinheiro ser um problema na minha casa. E eu me lembro de não querer que o dinheiro fosse um problema para mim. E assim, essa coisa de ter o salário e tal. E eu tinha, na minha família, tem alguns empreendedores. Meus tios são empreendedores e nada de infoproduto, mas eu via uma vida diferente, sabe? E aí eu falei, não, vou talvez botar o pezinho ali para arriscar. E aí tudo começou porque eu estava na faculdade de Direito em Campinas. Eu sou de São Paulo, mas à época eu morava em Campinas e fiz faculdade lá. Sou filha da PUC. Sensacional. E aí eu tava na faculdade, eu tinha amigos que queriam ser diplomatas, mas eles não tinham onde estudar, porque na época os cursinhos eles só eram presenciais para esse concurso específico
específico, quero da carreira de diplomata. E eu comecei a fazer links, né? Eu ia para aquele outro cursinho que preparava para juiz, promotor, e não tinha carreira de diplomata. E esse cursinho já trabalhava com ensino à distância, só que era telepresencial. Não sei se é da época de vocês isso. É da minha época. Infelizmente ou felizmente, né, Ju? Você sabe do que eu tô falando. Então, o telepresencial era basicamente, assim, uma televisão que tinham dentro de várias unidades espalhadas pelo Brasil e que transmitia ao vivo o que estava acontecendo em São Paulo. Né, num canal de TV fechado, basicamente isso. E tava aí explodindo. Quem é dessa época provavelmente vai lembrar. Isso meados de 2004. Ups, faz tempo. E tal, né, que foi o ano que eu entrei na faculdade, foi em 2004. E aí, eu comecei a fazer o link. Falei, poxa, eu tenho um monte de futuros diplomatas, pessoas que querem ser diplomatas e não têm onde estudar. Por que esse cursinho aqui, ele não tem um curso preparatório para isso? Aí, na época, falei até com o promotor que trabalhava comigo e que me disse que ele também queria ser diplomata na época. Mas no final das contas virou se tornando promotor e tal. E aí, a gente junto meio que bolou uma proposta e vendeu para um dos cursinhos, que era o cursinho onde ele dava aula na época, que era a rede LFG. Eu não sei nem como é que tá hoje, gente. Eu me afastei um pouco, assim, desse universo. Não, mas na época que eu estudava para concurso, eles eram bons. Eles eram fortíssimos. Pois é, o finado professor, né, Luiz Flávio Gomes, ele faleceu faz pouco tempo, inclusive. Mas sempre foi genial, assim, um empreendedor genial, muito inspirador para mim. Conviver com ele foi muito inspirador. E aí a gente vendeu o projeto para ele topou e nós abrimos, então, com uma parceria com a LFG, um cursinho preparatório para a carreira de diplomática dentro da LFG. Só que era uma modalidade meio parceria, eu já era coprodutora. Eu brinco que eu já era coprodutora naquela época. Sem saber, porque olha só, eu fui para uma estrutura que já existia, porque eles tinham a estrutura que eu precisava. Na época, eles tinham aulas de manhã ao vivo e de noite ao vivo. Eles não tinham aulas à tarde. Aí, o que eu pensei? Qual que é a forma mais inteligente de eu tentar vender esse projeto? Eu vou pegar o tempo ocioso deles e vou tentar preencher e fazer com que seja lucrativo. Entendeu? Então, eu vendi para eles a utilização desse espaço. Em contrapartida, fui estudar como é que funcionava o mercado da carreira de diplomata. Então, eu via que os meus amigos estudavam e tinham muitos professores particulares. Na época, tinha um outro grande cursinho, só que era só presencial Rio, Brasília, São Paulo. E aí, eu peguei e falei, vou sair contratando um monte de professor, que eram os meus especialistas. Aí, eu peguei e fiz fiz um grupo, um corpo docente muito bom. Coloquei dentro de uma outra estrutura que já existia e eu fiz a ponte, na verdade, né? E eu brinco que o profissional de bastidores, ele faz isso, ele torna as coisas possíveis. Ele não tira, talvez, nenhum coelho da cartola produzindo conteúdo ou montando uma estrutura do zero, mas ele liga os pontos. E essa que é a principal característica que um profissional de bastidores tem que ter. E foi isso que eu fiz à época. Aí deu certo, nós ficamos lá durante, acho que uns 3 anos. Eu sou meio ruim de data, mas foram basicamente 3 anos. Aí o que aconteceu? A LFG foi vendida. Putz. Para um grupo educacional, que foi o fim de muitas escolas, né? E foi o fim que eu digo... Real, desculpa, hashtag, né? Sincera, edita isso daí, o pessoal do Clubhouse já tá ouvindo, eu passei isso. Mas, assim, a verdade é que os grandes grupos educacionais foram engolindo pequenas escolas que tinham uma excelente qualidade e sucateando, muitas vezes, a qualidade do ensino, né? E aí, com a LFG, do professor Luiz Flávio, vendeu, né, para um grupo educacional. E aí, na época, imagina só a galera nova chegando para administrar, falando assim, que cursos que tem aqui? Tem, sei lá, magistratura, defensoria, diplomacia. Diplomacia? Quem que tá nessa folha de pagamento ganhando percentual sobre as vendas? É uma criança. Era uma criança, você não tá entendendo. Eu tava na faculdade ainda, tinha sei lá quantos anos. E aí, de repente, falaram assim, não, vamos cortar isso daqui. Não tem sentido. As pessoas sempre querem tirar o nosso dinheiro que foi conquistado com suor, né? Pois é, né? Não tem, às vezes, uma sensibilidade de entender que provavelmente o sucesso daquele projeto específico era justamente por conta das condições de negociação. Mas, né, aí entra a ganância no fator negociação e talvez também a burocratização das grandes instituições. E esse é, inclusive, um dos desafios de crescer muito a empresa, né? É não burocratizar a nossa administração. A gente para de olhar caso a caso e começa a usar muitas regras para tratar todo mundo do mesmo jeito por um pseudo conceito de justiça, Exato. Né? Mas uma coisa também é as pessoas não se atualizarem, né? Que nem tinham os pequenos
que não se atualizaram e não viraram gigantes. Aí estavam num estilo de, que nem essa escola que você fazia parte, e não se atualizaram para o digital. Então vai engolindo ali, a partir da hora que você não consegue se atualizar para o mercado, isso aí vai deixando. Ela pode ser gigante hoje, mas que nem veio o marketing digital agora, todo mundo fazendo cursos online, se essa empresa que fazia ali tudo presencial não se atualizar... Não se reinventar, isso é as próprias faculdades, que elas estão fazendo o EAD agora. Se elas não se reinventarem, logo mais vai acabar também esse presencial. O famoso clássico das locadoras de vídeo, né? Da Kodak. Você sabe que na cidade onde a gente mora, a gente voltou pro interior, tem até hoje uma locadora de vídeo. Que é super tradicional. Aliás, tô torcendo por vocês. Fiquem vivos, porque eu passo toda vez. Eu vou alugar uns filmes lá pra contribuir. Porque eu acho legal isso, sabe? Tem filmes que não estão nos streamings mais famosos. Eu descobri isso no final de semana. O meu filme preferido não tá, eu fico indignada. Então, aí, ó, aluga um DVD. Eu vou lá pra sua cidade alugar. Vamos lá, né? Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu saí de lá e aos poucos, né, não tinha outro caminho pra mim. Eu percebi que o futuro não era o telepresencial, o futuro era a internet, né? Porque aquela época a banda larga estava sendo democratizada, estava sendo distribuída pelo país. Eu falei, gente, não tem sentido as pessoas quererem se deslocar até uma escola para ter acesso à informação. Vídeo, né? Exato. Se elas podem ter isso na casa delas. E foi assim que nasceu em 2012 o curso Sapiência, que é um preparatório para a carreira de diplomata, que existe até hoje, graças a Deus, aí com altos índices de aprovação. Eu não quero dizer nada, mas é o melhor que tem, tá, gente? Não quero dizer nada, mas já disse, né, Ju? Depois eu te pago esse Aquela público. pessoa que não quis, hoje tá se revirando. Puxando, né? Tá puxando a sardinha. Mas aí, em 2012, surgiu o SAP. E foi assim, eu continuei à frente desse grupo de professores, mas eu ainda não mostrava o rosto. Até por ser muito nova, eu sempre tive esse... as pessoas não vão me dar credibilidade se eu aparecer, entendeu? Vou ficar só vou orquestrar aqui os bastidores. Deu muito certo, só que aí em meados de 2015 eu conheci o Fórmula de Lançamento por meio de um amigo meu que trabalha comigo hoje, que é o Thiago, e ele falou, menina, eu descobri, ele é um amigo meu da faculdade, da época de faculdade. Que legal. Nós somos amigos de faculdade, sempre foi um grande amigo. E ele falou, fui num evento ao vivo que é a sua cara. E era o evento do Érico de 2014. Aí ele, não, no ano que vem eu vou te levar. No 2015, ele ele fez minha cabeça, ele já tinha ido trabalhar comigo pra me levar. E eu falava, Thiago, você é tão inteligente pra cair nessas pirâmides, Thiago. Né? Você é tão inteligente, amigo. Eu vou te tirar disso. Você quer que eu vá? Eu vou pra te salvar, sabe? Sensacional. Foi isso aí. Achava o Érico um picareta, não podia ver um vídeo do Érico. Aquilo me irritava profundamente. Eu falava, gente, como é que essa pessoa promete isso? Isso tem cara de golpe. Sabe o que o pessoal fala? Não tem uma música que o golpe tá aí, cai quem quer. Não é, pra mim era isso. Eu sempre fui muito cética. Só que aí o que aconteceu? Eu fui ao evento de 2015 e já comecei a ficar pirada. Aí eu falei, gente, isso faz sentido. Isso faz sentido, mas não queria dar meu braço a torcer ainda. Tá quase caindo mas já no golpe. Não, mentira, já tinha caído. Porque no evento de 2015, o Érico abriu vagas pro Mastermind e abriu também para um grupo de mentoria que era como se fosse um semente do Insider. Na época se chamava Altitude com a Chris Franklin. E aí eu apliquei. Eu me lembro que era, sei lá, 50 mil, 60 mil na época. Hoje já é muito dinheiro, né? Naquela época era mais ainda, né? Porque agora as pessoas elas estão mais acostumadas a ver esse dinheiro rolando, né? E aí eu lembro que me chamaram para participar do Altitude. Eu falei, não, eu vou experimentar. E aí, quando eu comecei a fazer a mentoria, comecei a aplicar o Fórmula. E, cara, depois que eu comecei a aparecer nos vídeos do Sapiência, né, que o Sapiência começou a ter uma comunicação mais humanizada, personalizada, e a gente começou a aplicar conceitos de lista, conceitos de oferta, com carrinho abrindo, fechando, escassez, começou a explodir. Tinha um processo Nosso faturamento ali, né? explodiu. Aí eu falei, gente, isso funciona, né? E aí, conhecendo, né, o processo e tal, as pessoas mais de perto, eu pude perceber que realmente não é que é milagre,
Mas funciona, né? E hoje em dia é muito comum, mas naquela época não era tanto, sabe? Eu lembro que meus pais olhavam, ficavam assim, será, Priscila? Não, né? Tipo, você não tá caindo numa enrascada? E aí eu comecei a testar. E aí o nosso faturamento explodiu. No ano seguinte eu entrei no Mastermind do Érico, foi no final de 2016, começo de 2017. Mas o seu faturamento com outras pessoas, né? Não, eu entrei no Plat só pro com Sapiência. SAP. Começou lá. Só que aí foi no Mastermind que eu resolvi lançar outras pessoas e ir para outros nichos. Por quê? Porque eu não tinha mais como crescer na diplomacia. Ela já era maior, gente. Eu já era muito grande, o mercado é pequeno, né? O nicho é pequeno. E eu comecei a sentir que eu tava alcançando o teto. E eu vi as pessoas dentro do Mastermind falarem assim, nossa, eu fiz esse lançamento X, eu fiz esse lançamento Y. E o pessoal crescendo, e eu sou competitiva, né? Então eu falei, não, eu quero crescer também. O que eu tenho que fazer para crescer? E aí eu também percebi que as pessoas tinham muitas dificuldades de lidar com outras pessoas, de lançar outras pessoas. E para mim aquilo era muito natural, porque eu cheguei a ter, gente, 60 e tantos produtos na minha esteira lá dentro do SAP. Lidar com 47 professores ao mesmo tempo, que não é fácil, alguns deles muito autoridades. Então você tem que ter um jogo de cintura. Eu já tinha uma equipe toda montada, né, performando super bem. Tem gente que trabalha comigo há muitos anos. Então, eu falei, gente, eu tenho tudo pronto para poder lançar outras pessoas. E foi assim que eu comecei a escalar. Sabe por que é engraçado? Porque, tipo, montar um curso, ele realmente é muito parecido, né? Tipo assim, a estrutura é muito parecida. Assim, eu falo muito com iniciantes. Então, quando você tá começando, é pequenininho. Então, você não tem uma equipe e tal. Mas quando você começa a crescer... Escalar. Você escala muito. Você vai ter que ter mais pessoas e mais equipes. E eu acho que esse é um dos maiores problemas das pessoas. Gerenciar tudo isso para que isso não falhe. Isso você já tinha. Eu fiz meio que de trás para frente, sabe? Eu construí a estrutura. E aí, depois eu falei, nossa, eu consigo rodar outras coisas nessa estrutura. E eu já tinha mais visão, assim, empresarial mesmo, de processo, de ter um financeiro, administrativo que funcionasse. O pós-venda sempre foi muito importante pra gente. Porque, por ser um mercado muito nichado, também é um mercado muito exigente. Os meus alunos, eles têm que passar no concurso mais difícil do Brasil. Então, se o produto não é bom, ele simplesmente não se sustenta. Nós fomos forjados no fogo mesmo. E isso foi positivo, porque acho que do contrário, eu sou muito grata ao meu passado na diplomacia. Os professores que trabalham comigo até hoje são meus amigos, porque realmente me prepararam. Hoje, quando a gente chegou no mundo do marketing digital, né, mais aberto, eu falei, gente, eu vou nadar isso daqui de braçada. Vai mesmo. Mas uma coisa que você falou agora que eu acho que seria bom enfatizar a questão do pós-venda. Porque hoje em dia muita gente não leva em consideração o pós-venda. A partir da hora que abriu o carrinho, vendeu, e o pós-venda... Elas esquecem que elas têm que entregar o produto. Que tem o produto ali mas pra essas vender. pessoas, elas não vão durar. Então, Não se preocupe. mas isso aí, para as pessoas que estão começando agora, é muito importante elas entenderem essa parte do processo. Não é só você preparar, fazer os anúncios ali, rodar, fazer toda a estratégia de lançamento, com um CPL, um desafio, alguma coisa, abrir o carrinho. Mas e depois? Tipo, a entrega do produto, o pós-venda, as pessoas que têm dúvidas ali. Então, ter essa noção que isso é muito importante para todo sucesso. Imagina só se você, eu sempre faço essa analogia, né? Se você abre um restaurante e o seu marketing é o melhor do mundo, você consegue fazer ele lotar, você consegue colocar uma fila de espera na porta e você serve comida salgada. Quem é que volta? Para esse restaurante ficar vazio, entregue às moscas, né, ter uma avaliação horrível nos principais sites, não demora. Então, se você está preocupado em ter um negócio duradouro, você precisa cuidar do pós-vendas, é obrigatório. Eu sempre falo que eu prefiro cuidar dos meus alunos, porque as pessoas falam assim, se eu tiver que me preocupar, tipo, dividir minha atenção entre fazer o marketing para vender mais ou cuidar do aluno, eu falo, velho, cuida do aluno, porque depois o aluno vai fazer propaganda sua. Total. Ele vai ficar tão grato e ele vai ver tanta transformação na vida dele, que você mal vai precisar fazer. É que tem que ter paciência, né? Porque quem faz isso cresce mais devagar, né? Acho que a analogia é boa, que o pessoal fala assim, a gente tem que abastecer o avião enquanto ele tá no ar. Empreendedorismo é isso. Você tem que meio cuidar de
tudo ali voando. Você não tem como fazer uma paradinha ali, um pit stop, uma escala técnica. Pra falar assim, olha, agora eu vou parar de vender só para cuidar dos meus alunos. Então, assim, também não é essa a impressão que eu acho que a gente tem que passar, sabe? É super importante vender, porque se não entra dinheiro, você não tem oxigênio para continuar mantendo as coisas. Mas ainda assim, é essa coisa, né? Você não pode esquecer quem já pagou, né? Exato. Tem que ter essa visão, tem que ter esse cuidado. É muito difícil, mas tem que ter. Como que foi a abordagem do seu primeiro expert? Ou ele te achou, ou você foi atrás dele? Ixi, não. É difícil falar isso, né? Porque eu acho que eu nunca prospectei um expert, assim, que trabalhe comigo até hoje, diretamente, sabia? As pessoas sempre me procuraram. Eu me lembro de ter abordado assim, ativamente, uma única expert que eu não fechei, que depois eu que não quis fechar, porque eu não gostei muito do estilo dela. Mas todos os outros especialistas me foram trazidos, ou por conhecidos, normalmente indicação, ou porque a pessoa me procurou. Então, assim, porque que acontece, né, Ju? Quando eu comecei a lançar experts, foi exatamente essa trajetória que eu te contei. Eu já tinha muito resultado. Então, eu me dava ao luxo de poder escolher. Eu já estava no mastermind do Érico. O grupo do Érico sempre foi muito forte. Então, as pessoas já conheciam a minha empresa, já sabiam como é que funcionava. Então, as pessoas começaram a vir. E eu falo que essa é a forma de prospectar mais eficiente que existe, que é a prospecção passiva. Você primeiro cresce e aí, de repente, as pessoas começam a vir até você, através dos seus resultados, as pessoas vêm. Exato. Isso porque na época eu nem tinha Instagram, nada disso aberto, gente. Sempre foi tudo fechado. Eu comecei a sair dos bastidores, que eu falo, foi ali no comecinho do ano passado. Na verdade, foi no final de 2019 que eu comecei a fazer stories. Eu abri o meu perfil e comecei a fazer stories, porque nem post no feed eu tinha. Tenho. Não, agora meu feed tá nascendo. Mas assim, demorou muito. Mas naquela época, o boca a boca foi muito importante. A Ju, ela tem bastante alunos que querem ser coprodutores, experts. Mas assim, para quem quer ser coprodutor, qual a dica que você dá assim para analisar de repente um expert? Porque o que eu costumo falar para eles, né? Eu falo para eles assim. Porque as pessoas chegam para mim, alunos e não alunos. Os meus alunos, eles são mais educados, porque a gente já ensina. Mas os seguidores, eles chegam e falam assim, não, então, eu quero achar o expert, como é que eu faço para achar o expert? Eu falo, pensa assim, imagina que você entrou no Tinder. E aí você deu match com um cara. Você vai pedir pra casar com o cara no primeiro dia? Não. Ou você vai sair com o cara, aí você vai conhecer o cara. O que você acha disso, Pri? Você acha que tudo bem casar no primeiro encontro? Eu acho assim, tem casos que funcionam, né? Você vê, por exemplo, o Ladeirinha com o Rui e a Kátia. Eles estão juntos até hoje e foram logo o primeiro expert que o Ladeirinha, né, prospectou. Mas eu uso eles de exemplo para explicar, e eu vou falar uma frase muito feia, né, indelicada, mas vou falar que a exceção é a regra do burro, né? Essa é a exceção, essa não é a regra. Via de regra, não adianta eu querer juntar 9 grávidas de um mês, juntar todas para ter um neném em um mês. Não existe isso. As relações, elas demoram um tempo de amadurecimento. E se você pular essa etapa do processo, é muito mais fácil dar errado do que dar certo. Então, eu sempre indico que as pessoas fechem com calma e encerrem rapidamente. São as minhas 2 regras. A gente fecha o contrato demoradamente e a gente encerra o contrato rapidamente. Tem uma regra na contratação, né, que a gente fala disso, né, que é contrate devagar, demita rápido. E eu sou a favor, né, dessa máxima. Por quê? Porque você contratando rapidamente, você conhece o outro, você conhece as expectativas do outro, porque o processo, tanto para ser prestador de serviços, coprodutor, para você ter uma agência de lançamento ou para você ser sócio de especialista, é muito íntimo. Eu sempre faço as analogias como se fosse um relacionamento amoroso, né? Coitado do Pedro, vira exemplo toda vez. Mas é porque sabe? É um nível de convivência tão profundo quando você tá, claro, né? Responsável pela parte estratégica, de posicionamento, mas você convive tanto com aquela pessoa que tem mais chances de dar errado do que de dar certo. Então, você tem que estar muito maduro e a outra pessoa também.
né? Porque também tem isso, não adianta um lado só tá pronto, o outro lado tem que estar pronto. E isso leva tempo. Então, como é que você conhece o outro? Como é que você consegue alinhar expectativas se não há tempo, se não há convivência? Fica impossível. E outra coisa, né? Quando você tá conhecendo uma pessoa, você quer fazer de tudo pra agradar aquela pessoa. Então tá tudo bem, entendeu? Então, vassoura nova varre bem, né? Exato. Então, e na relação entre expert e coprodutor é a mesma coisa. Tá todo mundo feliz. E não é falsidade, é que nem na relação de, né, marido e mulher, assim, você conhece a pessoa, nossa, eu te amo todo dia, a mulher tá sempre arrumada, o cara tá sempre, né, café na cama. Barba feita. O tempo vai passando e colocando à prova essas coisas. E tá tudo bem, porque tem um vídeo do Pedro Calabres que eu adoro, falando sobre o que é a paixão e quanto tempo dura a paixão em termos químicos, né? E ele fala que a paixão tem muitos fatores que se assemelham ao transtorno obsessivo-compulsivo, em que as pessoas elas são movidas a agir por conta de descargas químicas, hormonais, né? Então, ela tá ali todo dia e ela tem desejo do ser amado e ela tem pensamentos invasivos sobre aquela pessoa ao longo do dia, está tomando café e lembra daquela pessoa. Isso tudo é explicado, é cientificamente, neurologicamente explicado. E aí, quando ele vai falar sobre o amor, né? Quando a paixão deságua no amor, é onde as coisas começam a ser construídas. Então, a atenção que eu dou para o outro, ela é objeto de um esforço que eu faço. Ela não é natural como quando eu estou apaixonada. Ela é uma escolha e ela é um construído comum. Então, chegar nesse ponto com expert é muito importante. É o meu lado pisciana, que explica as relações entre os especialistas e os profissionais de bastidores. Mas é verdade, sabe? Eu já fechei parcerias aí com dezenas de experts. São mais de 100 lançamentos feitos até hoje. Eu posso falar com alguma propriedade. Já lidei com experts de todos os nichos que você possa imaginar. Certamente que não vi muita coisa, até porque, né, pelo amor de Deus, tô com 34 anos, né, quero ver muita coisa ainda. Mas é verdade que eu já passei um bocado, assim, e do que eu vi, não muda muito, porque é relação humana. E sabe o que é engraçado? Acho que a gente tem mais ou menos o mesmo posicionamento em relação a términos de relação. Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam aceitando coisas e empurrando com a barriga um negócio, fazendo com que, exatamente como se um relacionamento amoroso, que chegue num ponto que até a convivência fique insustentável. E existem alguns pontos que muitas pessoas aceitam que, pra mim, são, assim, totalmente inaceitáveis. Então, assim, falta de caráter. Quando a pessoa, ela se posiciona de uma forma que vai contra os seus princípios. Como que você lida com isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode julgar, sabe? Você, certamente, já teve alguma amiga, como eu já tive. Eu tô falando de mulher porque eu sou mulher, né? Certamente que homens também. Aí o Braulio vai representar aí. Mas que você olha pra sua amiga e você fala... Por que você tá com esse cara, amor? E não tem, esse cara, ele não tá te... Ele não é pra você. Essa sua relação é super tóxica. Embora eu não goste muito dessa palavra. Tem muitas pessoas melhores. Você que está de fora, normalmente consegue ter muito mais clareza do que quem tá de dentro. Então, eu acho que é importante a gente não julgar, não é nem só porque é feio, não é isso, né? Não é moralmente que eu tô dizendo. É porque a gente precisa ter essa consciência quando está dentro de que, no nosso caso, a gente pode não estar enxergando o que está acontecendo. Porque eu já estive em parcerias péssimas ali naquela coisa de, sabe... Que nem uma mulher, um homem preso numa relação que não vai pra frente, sabe? Na esperança, não, ó, o fulano vai mudar. É sempre assim. Ele vai mudar. É Ele uma prometeu fase. que ia mudar. É uma fase. E aí tudo piora quando você não fez a etapa da contratação com o devido vagar e profundidade e deixou por escrito. Porque tem esse lado. Fala um pouco do contrato, Pri, por favor, que as pessoas elas não me ouvem. Pois é, aí as pessoas não fazem o contrato. E eu, de novo, não tô julgando, porque eu não fiz muito. Gente, vocês não têm ideia do quanto... Eu ia falar o palavrão aqui, mas não vou. Eu já me estrupiei demais, sabe? Por não ter contrato.
E eu vou também. te dizer, porque assim, normalmente a gente culpa o outro, né? Ah, o fulano me ferrou porque ele foi desonesto. Eu não vou nem entrar nessa etapa, nessa seara de discussão de quem é desonesto e que se vale da falta de contrato. Mas eu vou entrar na seara da discussão de duas pessoas honestas, que têm boas intenções, mas que só veem o seu próprio lado e que entenderam coisas diferentes sobre os termos negociados. E é aí que o bicho pega, porque a falta de contrato, ela traz essa diferença de entendimento. Né? Tem uma frase que diz 2 cabeças, 2 sentenças, não é assim? Então, você está falando de temas que são extremamente importantes para as duas partes, em que há uma vaidade envolvida, há poder envolvido, há dinheiro envolvido, e às vezes elas têm noções diferentes. Ah, eu entendi que não foi isso que você falou. Não era isso que eu tinha entendido. Ah, não, mas eu entendi que era isso. Enfim, aí quem tem razão? E isso daí é o que normalmente faz com que as pessoas se afastem. Porque a inabilidade de conduzir esse processo de negociação encerrando a parceria sem necessariamente encerrar o relacionamento. É por isso que eu sou a favor de resolver rápido. Viu que tem problema? Não empurra, não é resolver, cuidado, não é resolver de forma impulsiva, né, tomado pelo sentimento. Não é isso. Mas uma vez que você percebeu que tem um problema ali, haja. Porque aquilo vai enraizando, o problema vai enraizando, é que nem erva daninha. De repente, quando você viu os mal-entendidos, eles vão cada vez aumentar, aí você vai pegando ranço da pessoa. Você consegue olhar na cara da pessoa. A pessoa vai pegando ranço de você também. E aí começa até a infantilizar um pouco a relação, sabe? Você começa a não querer mais estar ali. Enfim, então, por isso que eu falo, né? 2 coisas. Contrate rápido, demita devagar. Contrata rápido para conhecer, ter intimidade, saber quais são as expectativas do outro e para explicar quais são as suas. Aí você coloca tudo, reduz isso a termo num contrato bem certinho. Vale lembrar que o contrato ele não é surpresa. Ninguém tem que assustar porque, né, vamos chamar um advogado. Não, o contrato ele simplesmente vai regulamentar uma situação de fato. Já foi acordada. Uma relação comercial que já aconteceu. Né? Ninguém precisa ficar com medo de nada. E aí, quando você percebe que tem problema, o contrato faz com que fique muito mais fácil o encerramento, porque ele já prevê como é que vão ser os termos do encerramento da parceria. E eu, como falei, acho que tem que ser rápido. Acho que quanto mais a gente enrola, mais vida a gente perde e mais a perder a gente coloca com relação ao relacionamento. Acho que dá. Eu encerrei parcerias recentemente, porque eu quero diminuir um pouco o meu ritmo, né? Não tinha a ver necessariamente com o negócio, tem a ver com outras coisas. E foram excelentes encerramentos. Pessoas queridíssimas, que são amigos, entende? Porque dá pra você fazer isso preservando a relação, se você agir rápido. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, elas acham que se você rompeu com alguém é porque brigou e tal, mas às vezes não. Às vezes é só que às vezes não rolou a química. E pode ser que ambos não estão querendo mais aquela relação. Exato. Um fica, não, eu não vou falar nada pra não chatear o outro, e ambos já não estão querendo mais, até que alguém tem que dar o pontapé pra isso acontecer. Ai, gente, pode tanto, quando você fala, pode ser que não sei, pode tudo acontecer. A verdade é que ninguém sabe como que é a relação do especialista com o seu profissional de bastidores. Ninguém sabe o que acontece ali. Então, eu acho que tá faltando mais cada um cuidar da sua vida, né? Eu concordo. Me conta uma situação engraçada que você já viveu na coprodução. Nem sei. Foram tantas. Tá difícil escolher uma. Que marcou, é porque assim. eu preciso, né? A gente é que nem padre. A gente não pode abrir. A gente não pode contar tudo, né? Mas, nossa, muitas coisas. Eu já tive que sair correndo pra falar com pessoa no banheiro, sabe? Tipo, tá num jantar super legal e tal. O especialista tem problema. Como eu falei, terapia. É como o padre. Terapia. Tem muito isso, né? A gente fica muito com essa... não gosto de falar com esse cargo, porque não é cargo, nem responsabilidade. Uma missão. Eu acho que é a missão. É cuidar do bem-estar psicológico, mental, emocional do seu especialista, né? Não, mas é complicado. Uma vez eu tava
Eu não posso falar nomes aqui, então eu vou chamar ele de Juan, que é o nosso câmera. Juan era meu expert. Juan tinha um produto que seria lançado em 3 dias. Juan brigou com a namorada. E aí Juan desapareceu. E aí você Haja fala... terapia. Não, e aí assim, ó, tipo assim, o Juan, ele tava tão, sei lá, Desnorteado com... perturbado, que eu não conseguia fazer o Juan voltar assim, falando assim, tá, você já prometeu, você tem que lançar. Então, assim, às vezes a gente fica numa... Eu já passei por esse tipo de coisa. Não, de especialista sumir. Gente, isso é a vida diária, assim. Isso é normal. É o faz normal da babases, carreira. né? Ó, especialista some, às vezes... Porque, assim, o especialista, ele tem um quê de artistas, já reparou? Já. Ele tem, sabe? Ele é um artista, né? Em alguma medida ali. E tem alguns que são mais, outros que são menos excêntricos. E aí, às vezes, alguma coisa... São pessoas normalmente sensíveis, né? Então, acontece alguma coisa e, cara, aquilo mexe, é sempre em alta intensidade. Eles são intensos, são muito intensos. Então é isso, você tem que aprender a lidar. E cada um é um microcosmo totalmente diferente. Mas isso de especialista sumir, já aconteceu, isso faz tempo já, há alguns anos. De, por exemplo, o especialista chega no lançamento semente, isso já passamos o roteiro um monte de vezes, aí a pessoa senta e fala assim... O que eu tenho que falar mesmo? A gente sabe. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? A pessoa esquece o horário da live, não aparece. Aí você sai, liga pra todo mundo, até pra mãe, pra vizinha da pessoa, pra ir lá na casa, bater na porta, porque a pessoa sumiu. Então, assim, tem esses casos, são clássicos, assim. Se isso acontece com você... Não, fica tranquilo, não é pessoal. Todos fazem isso. Não, né? e assim, ó, se ainda não aconteceu, vai acontecer. É. E o que te fez querer sair dos bastidores? Todo mundo faz essa pergunta pra mim. E até hoje eu não consegui responder uma única coisa que tenha realmente virado a chave e falado assim pra mim, né? Um momento, uma eureka. Nossa, agora eu vou sair dos bastidores. Chegou o dia, assim, vou pisar no pau. Não foi assim. Eu acho que foi um processo lento. E é engraçado também que tem muita gente que acha que eu não saía dos bastidores por ser tímida. E eu não sou tímida, nem um pouco. Sou bastante extrovertida. Era uma criança aparecida. Eu fiz muitos anos de aula de canto, então cheguei a me apresentar, né? E eu gostava, nunca tive problema. Lá no SAP mesmo, quando eu comecei a dar cara para os vídeos de venda e tal, não tive problema. O problema da exposição para mim era porque eu comecei a perceber que os meus especialistas, assim, eu comecei a perceber o lado ruim da exposição quando eu comecei a trabalhar com os meus especialistas. Eu e o Pedro, a gente, logo no começo do namoro, o Pedro não tinha comunidade Sobral. Todo mundo acha que, né, veio depois e tal. Mas não, eu vivenciei lá do lado do Pedro todo esse boom dele também. E ele adora. Mas, assim, tem um lado que eu acho muito chato, sabe? Da exposição. Então, desde a parte do haterismo, a parte de você... Não sei, as pessoas querem dizer como é que você vai viver a sua vida, né? Como é que você deve viver a sua vida. Baseada sempre no que é politicamente correto, nas compreensões que elas têm sobre si mesmas e sobre o que seria o mundo ideal. E assim, a questão também da privacidade, né? É bem complicado. Essa semana, uma pessoa bateu na porta da minha casa, sendo que eu moro num condomínio fechado, mas ela mora no mesmo condomínio que eu, porque ela viu uma prateleira, o Pedro estava fazendo nos stories, ela viu as estantes atrás dos vídeos dele, ela reconheceu por causa do antigo proprietário da casa, que ela conhecia ele, enfim, ela bateu na porta da minha casa, falando assim, eu vi que vocês estão morando aqui As pessoas não agora. têm limite. E assim, pô, o cara levou um presente, foi super agradável, né? Mas, muito obrigada. Mas, assim... Mas é um pouco, sabe? Às vezes você tá, tipo, de pijama, entende? Você não quer falar com ninguém, você tá na sua casa, sabe? E eu não... De novo, eu entendo e eu adoro. Outro dia eu também encontrei uma pessoa, ela falou assim, eu sei que é pandemia, mas eu preciso te dar um abraço, eu posso? Eu falei, pode, claro, eu adoro, de verdade. Mas... Tem gente que é muito legal e muito carinhosa e tem muita noção de espaço. Como é o caso da sua vizinha. Mas tem gente... Ajudar, ácida, limpa aqui, Ju, limpa aqui. Mas tem gente que não. Isso sempre me deixou meio assim, sabe? Eu achava meio... Será que eu quero isso pra mim? Por exemplo, a Adri, né? Eu trabalho com a Adri, sou sócia da Adriana. A Adri, cara...
sem brincadeira, eu não tô aqui rasgando seda pra ela não à toa, mas ela é uma das pessoas mais fortes que eu já vi na minha vida, e olha que eu já vi muita gente. Porque uma vez, eu nunca vou me esquecer que eu tive acesso ao Instagram dela, né? E ela sofre muito com haterismo, coisa enfim, né, site de fofoca. Tudo que ela fala é sempre, né, um big deal, assim, é sempre distorcido, é sempre manipulado de alguma maneira pra incitar ódio. Porque as pessoas não sabem o poder do X, né? Não concordo com o que essa pessoa tá falando. O que eu faço? Eu aperto o X, ela só. Não, eu tenho que assistindo. E eu tenho que falar o que eu penso. Engraçado, as pessoas que mais, as haters, elas sempre seguem, né? Sempre sabem tudo que tá acontecendo. Né? Não, é muito complicado, Mas sabe qual é o problema? Elas não querem só discordar, elas querem convencer a pessoa de que a pessoa está errada. Não, e elas querem se sentir, né, os baluartes da justiça e dos bons costumes e da moral, e você está errada. Aí a moral da história é que uma vez eu tive a oportunidade, eu nem gosto de ficar com o Instagram dela logado, porque é ela mesma que gosta de cuidar do Instagram dela, né? Mas uma vez eu precisei logar por um motivo X e tava vindo uma onda de haterismo porque um site de fofoca tinha feito alguma coisa, né? Cara, eram uns comentários que eu te juro, eu sou uma pessoa razoavelmente equilibrada emocionalmente, mas começou a me dar ânsia de vômito, sabe? A gente não tem noção da maldade das pessoas. A gente não tem. E quando você pega um especialista muito grande, que nem é o caso dela, e cara, ela é uma querida, assim, sabe? Você não consegue... Eu até hoje, eu falo pra ela, como é que você não consegue... Como é que você consegue não se contaminar por isso, sabe? Porque de duas uma, ou a pessoa ela fica com raiva, ela quer responder, ela quer devolver esse ódio, ou ela vai se silenciando, mudando entrando quem na ela conchinha, é. né? Exato. Por quê? Pra se preservar, porque é o normal que qualquer pessoa, sabe, faria. Mas não, ela é uma guerreira, assim, sabe? E foi também um dos motivos pelo qual eu falei, não, ela é uma baita inspiração, assim, pra mim. Todo esse processo de exposição, pra mim, ele foi muito bem pensado por conta disso. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tinha a colaborar, sabe? Eu tinha o que dizer, eu poderia eventualmente ajudar pessoas, porque eu não conhecia ninguém que fazia o que eu faço exatamente do jeito que eu faço há tanto tempo, e talvez eu pudesse ajudar. Foi isso, sabe? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, falei, bom, eu vou começar. Aí nós fomos pra Madrid com o Ícaro, num evento da Hotmart. E aí eu comecei a conversar com o Ícaro, e o Ícaro também sempre teve muito perfil de profissional de bastidores. E aí eu gostava muito do estilo de escrita dele, eu sempre fiz os meus copies também, gosto muito de fazer os copies dos especialistas. Falei, cara, eu adoro o jeito como ele produz conteúdo, porque de alguma maneira ele tá ainda assim, né? Ele tem uma cara de profissional de bastidores, mas que tá no palco. Eu falei, eu acho que se bobear, eu acho que eu consigo fazer assim. E as coisas, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, o Pedro foi me estimulando também. Aí eu falei, não, acho que eu vou começar a dar umas aulas ao vivo, toda quinta-feira, 5 da tarde, no YouTube. Vamos ver se eu consigo. Eu falei, não, eu vou começar a fazer stories e vou abrir um grupo de mentoria. Primeiro eu vou ver se o que eu sei vai ajudar outras pessoas, assim, mais de perto. Validar o produto primeiro. Se bem que foi um MPV legal esse aí. Foi, né? Foi um grupo de mentoria. Eu comecei a fazer stories, aí eu falei, olha, vou abrir um grupo de mentoria, quem quiser arrasta pra cima e aplica. Eu não tinha nenhuma meta, porque esse é o conforto de você ter... O meu negócio principal ainda é lançar os meus especialistas, né? Eu brinco que o meu lançamento é o trabalho depois do trabalho, sabe? Não é, tipo, o meu business principal. E aí, eu falei, não, eu vou lançar aqui meu grupo de mentoria e vou me dar o luxo de escolher só as pessoas que eu quiser de verdade. Ai, gente, eu fui escolhida. Não tinha nem como não ser, né, Braulio? Vamos falar a verdade? Como que não vai aceitar a Ju? Pelo amor de Deus. Ju maravilhosa. E aí, eu coloquei um monte de gente legal no grupo e consegui ver que as pessoas de fato estavam aprendendo. Eu amei, assim, o Parabellum foi um grande divisor de águas na minha vida. E eu vi que eu realmente ajudei algumas pessoas. E foi assim que eu comecei a ter vontade de sair. Eu comecei para as aulas do YouTube, toda quinta-feira, 5 da tarde, que foi só 6 meses depois do Parabellum. Então, tudo foi com muita calma. Aí, depois que eu comecei as aulas no YouTube, eu falei, não, agora eu acho que eu tô preparada para abrir um carrinho.
Eu fui abrir só depois da minha 12ª semana. Eu fiquei 3 meses gerando conteúdo. Então foi tudo nascendo devagar. Não houve um estalo. Para responder a sua pergunta, porque eu sou muito prolixa, não houve esse estalo mágico, sabe? Eu simplesmente falei, hoje eu quero... Não foi assim. Foi devagar. Foi um amadurecimento mesmo. E hoje eu tô super confortável. Porque eu entendi o tom que eu quero dar, eu sei pra quem que eu quero falar, eu sei pra quem eu não quero falar, que é muito importante. Então eu tô muito feliz. E toda quinta-feira, 5 da tarde, tem aula ao vivo no YouTube. Olha lá. Mas sabe que isso é muito legal? Porque assim, se foi de propósito ou não, você fez quando você estava se sentindo confortável, né? Então você não deu um passo maior do que a perna. E o que eu mais vejo por aí, quando as pessoas chegam no meu perfil, é falar assim, tá, quero começar amanhã, quando eu vou ganhar 1 milhão? E eles têm essa pressa que eu falo, cara... E eles nem têm Instagram eles ainda. Eles nem têm Instagram, nem perfil. E eu falo, Entendi. cara, se você não aprender a aproveitar a sua jornada, você não vai conseguir ficar feliz, porque não é do dia pra noite. As pessoas mandam responder no caixinhas assim, nossa, estou produzindo conteúdo há 1 semana, não ganhei nenhum novo seguidor. Eu falo, cara, calma. Pois é, se você entrar no meu feed, você vai ver que um dos pouquíssimos posts que eu já fiz até hoje foi um post justamente para nivelar o nível de consciência de quem começa a me seguir, que é o não é para todo mundo. Exato. Se você quer cruzar a linha de chegada sem correr a corrida, não é para você. Se você quer o seu lugar no pódio, você vai ter que se preparar para a maratona. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, né? E é o que eu digo sempre quando o pessoal fala, meu Deus, mas eu vou entrar no marketing agora, quanta concorrência. Não tem concorrência. A minha empresa tem processo seletivo aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por quê? Porque é difícil encontrar novos talentos. É verdade. E é difícil encontrar novos talentos que trabalhem duro, né? As pessoas, elas não querem o processo, gente. E, aliás, eu não tô falando, né, de uma forma superior, tipo, as pessoas, estou separada desse... Não, eu também não quero processo com relação a várias outras coisas na minha vida. Adoraria ser musa fitness do verão 2021. Adoraria, entendeu? Ter vindo dar essa entrevista, assim, com um cropped, barriga trincada. Tamo na luta aí, não é também que eu tô tão desleixada assim, né? Mas a moral da história é que, assim, é um processo que eu não tô disposta a passar, entende? Viu, meu amor? Eu não estou disposta. Entendi. Né? Então, todos nós temos isso. Agora, se você virasse e falasse assim pra mim, Priscila, tem uma fórmula milagrosa. Por que esses produtos mais vendem? Né? Tem um monte de produto que vende que nem água. Pílula mágica. As pílulas mágicas, aqueles aparelhos que vibram, aquelas cintas milagrosas. Gente, por que tem um monte de gente vendendo a rodo esses produtos e, por outro lado, a gente não vê a maior parte das pessoas com a barriga tanquinho e bumbum na lua? Porque as pessoas, elas adoram uma promessa milagrosa. É verdade. As pessoas Elas têm preguiça, adoram. né? Elas não querem lutar pra chegar até lá no pódio. Elas querem, mas- cortar caminho. E eu também tenho preguiça. Eu acho importante, eu também tenho preguiça, mas eu tenho consciência. Eu tenho consciência das áreas da minha vida que eu tenho preguiça e eu sei que eu não vou chegar lá. Tem a frase que o Pedro sempre repete que eu adoro, que é: as suas ações precisam suportar as suas ambições. Então, se você tem uma ambição, você tem que tomar as ações que suportem, né, a construção da realização daquelas ambições. Se você não está disposto, ou você muda as suas ambições, você, né, entende, ou você vai ser um eterno frustrado, porque milagre nessa vida, minha gente, é só Deus que faz. É verdade. Que dica você dá pra quem tá começando agora? Fora que não dá pra ser musa fitness e empreendedor ao mesmo tempo. Deve ter gente que consegue, né? Eu, Priscila, não consigo. Mas, gente, tô me matando na academia. Eu tô vendo, gente, é verdade. Já tô melhorando. Olha, eu acho que a principal dica é a frase que eu sempre falo. Vou ser repetitiva, mas não é porque eu não tenho mais o que falar, é porque eu tenho esperança de que na repetição vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer. A gente se descobre no movimento. A vida, ela não é algo que possa ser vivida na teoria. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ficam sentadas pensando, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E se... mas isso... Gente, não dá. Você não resolve o que é que você vai fazer sentado numa cadeira, refletindo sobre os possíveis cenários
na sua vida. Se você não partir realmente para ação, você não consegue construir nada. Então, por mais que você não tenha as condições perfeitas, se você não se colocar no movimento, você nunca vai se descobrir, nunca vai descobrir o que você gosta de fazer, nunca vai descobrir no que você é bom, qual é a sua habilidade única. E eu falo muito isso para as pessoas quando elas começam na parte do início da concepção do posicionamento online, que é a parte da linha editorial, do desenho da persona. Todas essas atividades são muito abstratas. E as pessoas, às vezes, travam no nome do produto, Ju. Nome do produto. No desenho da persona. Amor, e deixa eu te dizer uma coisa. Você vai desenhar a sua linha editorial 1 milhão de vezes ao longo da sua vida. Você vai desenhar 1 milhão de personas. Só desenha uma e vai. Obrigada, Pri, obrigada. Né? Vai. Eu não sei se eu sei lançar alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, fazer uma lista de tudo que você precisa aprender. E aí você vai começar a ticar um por um e depois você vai fechar com um especialista e vai lá e vai lançar ele. Não vai ser perfeito, não vai ser... Gente, eu nunca fiz um lançamento perfeito até hoje. Não sei se isso vai ser bom ou ruim pra tudo você. mentira, gente. Não, lançamento perfeito, ele não existe. Não, sempre tem os contratempos. Não, sempre tem, é Você verdade. precisa sempre apertar parafusos de um pro outro. O que você faz? Você lança e depois você lança de novo, melhora. Lança de novo, melhora. Lança de novo, melhora. Se você ficar nessa coisa de, meu Deus, agora eu comprei o curso tal, eu vou fazer 6 em 7, eu já fico com a expectativa que o meu primeiro lançamento seja um 6 em 7. Eu fico com a expectativa que o meu especialista, ele vai ser o cavalo... Sabe o príncipe no cavalo branco? Uhum. Ele vai ser aquele cara que ama produzir conteúdo. Ele vai se dar super bem comigo, a gente quase não vai brigar. Cara, você vai ser um eterno frustrado. Por quê? Quando você for pro movimento, você vai entender que esse mundo ideal, ele não existe, que você vai ter que construir em cima dessas amarguras que fazem parte da jornada. Então, a gente vai se descobrindo no movimento. Quando você acha que gosta de uma coisa na teoria, quando você vai para o mundo prático, as chances são que você vai mudar, né? Você vai falar, nossa, não é que eu não gosto disso tanto, é que eu odeio. Assim. Exato. E aí, o que você faz? Não acabou o mundo. Você muda de ideia. Acho que é isso, sabe? As pessoas precisam ficar mais confortáveis com mudar de ideia, com ir para o movimento, com dar errado. Precisa aprender a tomar gosto pelos erros, tomar gosto pelo processo de melhoria contínua. Acho que a maior dica que eu posso dar é saia do lugar. É perfeito. O quanto antes. Porque eu falo para as pessoas, gente, não é um casamento que é pra vida toda, dá pra mudar depois. Você não precisa ficar, não é uma decisão tão difícil assim de ser tomada. E cada lançamento é que nem se fosse uma joia. Você vai lapidando, cada lançamento você vai descobrindo uma coisa, mudando e aperfeiçoando ele. Pri, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Onde que as pessoas te encontram? Não vai falar igual o Pedro, hein? Eu encontro vocês, porque o Pedro é quem faz o meu tráfego. O meu público de remarketing funciona direitinho. Todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, lá no meu canal do YouTube. Muito obrigada por estar aqui, de Obrigada, verdade. Ju, adorei. Obrigada, meu amor. Muito obrigado. Gente, se você não é inscrito, se inscreva. Vai ter algum botão em algum lugar aqui também, se você estiver no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro lugar. O que mais que eu preciso falar, Juan? É verdade, você tem que me encontrar também. Então, eu tô lá no Instagram, ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli é com 2 Cs e um L só. Gente, muito obrigada por nos ouvirem, nos assistirem. Um beijo e até o próximo episódio.